And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show you your true colors. True colors are beautiful. Ooh, like a rainbow. Meu nome é Márcio. Eu vou mostrar meu quebra-cabeça. Essa é uma música do Phil Collins. Eu adoro esse cantor. Essa música, na verdade, ela foi cantada pela primeira vez pela Cyndi Lauper, né? A música é dela, ele regravou e eu adoro essa versão. E eu verei suas verdadeiras cores brilhando. Eu vejo as suas verdadeiras cores e é por isso que eu te amo. Então não tenha medo de mostrá-las, suas verdadeiras cores. Verdadeiras cores. São lindas, como um arco-íris. Como assim verdadeiras cores, né? E a inspiração desse vídeo veio da época da Copa, de um vídeo de uma atriz. Eu vou mostrar aqui. Ela faz o papel na Marvel e ela é uma escocesa e ela tava no jogo Brasil-Escócia e ela pegou o ônibus errado. Ela pegou o ônibus com os brasileiros, né? E ela entrou nesse ônibus e ela, putz, eu peguei o ônibus errado e tal. Só que uma hora o pessoal do Brasil começou a cantar o grito de guerra da Escócia, né? E ela se sentiu super bem, né? E se sentiram tão bem que depois que chegaram no local e tal, chegaram até a se trocar as camisetas, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Que, na verdade, você tem noção que quando eu nasci me ensinaram a torcer pra uma bandeira dessa cor aí, ó, verde e amarela. Me ensinaram a falar de um jeito, comer comidas, ouvir tais músicas, aprender a falar essa língua, né? E essa outra turma aprendeu a torcer pra uma outra bandeira. Outras cores, vermelho, azul, outras músicas, outras roupas. Mas é porque foram ensinados, e nós somos ensinados a viver dessa maneira. Mas no fundo, a gente é a mesma coisa. E não é louco quando você pensa nisso, na verdade, que o que nos separa foi o que nos ensinaram, de qualquer pessoa. Então, até fazer esse vídeo foi muito divertido. Vocês vão entender por que eu me diverti. Porque até quando eu tava procurando a letra da música, né, pra trazer aqui, pra, pra mostrar a tradução e tal, eu encontrei as duas versões, né, tanto com color com O só ou com O e U, né? E aí eu vi que as duas versões estão certas. Pode ser tanto com sem o U ou com U, porque depende de cada país. Aqui no caso, segue de um jeito, de acordo com o que ensinaram. Mas a significação da cor é a mesma. E aí, eu li muitos livros esse ano. E livros maravilhosos. Um deles foi Os Quatro Compromissos. Eu já citei ele em outro vídeo que eu fiz, dos Devoradores de Estrelas, né? E tem vários trechos aqui que tem muito a ver com essa ideia que eu tô querendo falar. Então eu vou ler alguns trechos, né?
treinamos nossos filhos, a quem tanto amamos, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Quando fazemos o que mamãe e papai querem que a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino ou você é uma boa menina. E quando isso não acontece, somos meninos maus ou meninas más. Ai, ai. Eu me lembro da minha infância e eu me lembro como eu eduquei minhas filhas também. Exatamente com um animal doméstico. Faz assim, ó, eu te dou um doce, um presente. Se você não fizer tudo do jeito que eu quero, você não vai ganhar. Não tô falando que é certo e errado, tô falando que todos nós passamos por isso, né? Eu só tô mostrando uma linha de um pensamento que eu tô querendo passar, né? No final das contas, essa imagem é de uma brincadeira. Não sei se você já fez, eu fiz muito isso também na minha infância, que era o telefone sem fio. E a palavra que começa nunca é a palavra do final. Nunca é a palavra do final. Isso deveria já explicar muita coisa de como que a gente é, né? Porque na verdade eu sou o resultado de um telefone sem fio. É isso que eu tô querendo falar. Eu sou o resultado de um telefone sem fio, de tudo que pessoas que passaram na minha vida foram falando coisas pra mim e foram sendo interpretadas e repassadas da maneira que eles sabiam passar, né? Não é louco isso? Com medo de ser punidos e de não ganhar a recompensa, passamos a fingir o que não somos apenas para agradar, só para sermos suficientemente bons para as outras pessoas. Nossa, cada frase mexe fundo comigo. Olha essa outra. Todas as nossas inclinações naturais são perdidas no processo de domesticação. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas que eu gostava, inclusive de tocar violão, por causa da opinião de outras pessoas. Quantas vezes eu enterrei meus talentos porque alguém falou que não era para eu fazer isso, ou falar assim, ou me vestir de outro jeito. Nossa, isso, isso aconteceu até muito pouco tempo atrás. Aprendemos a viver nossa vida tentando satisfazer as expectativas alheias. Nossa. Eu rio porque eu me vejo muito em cada frase dessa, o quanto que eu tentei ser bonzinho a vida inteira. Isso teve um custo alto para mim. Somos todos cegos. Várias coisas vêm à mente nesse momento, assim. Ensaio sobre a cegueira. Eu vi um filme esses dias que chama Sentidos do Amor. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Eu vou fazer um filme, um outro vídeo sobre isso. Não agora, mas tem a ver com essa ideia também. Somos todos cegos. O que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossas mentes. Temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Essa é a sociedade que a gente vive, né? Quer dizer que tá tudo na minha frente, só que eu só vejo de acordo com a perspectiva, com a minha lente do que eu fui ensinado nesse telefone sem fio da minha vida, né? Ai, ai, como eu não citei esse livro outras vezes, mas eu vou lembrando, né? Eu vou, vira e mexe, eu vou reencontrando meus livros na biblioteca, e esse é um outro livro que fala exatamente sobre essa mesma ideia. E aí, num primeiro momento, a gente tem uma até interpretação da palavra diabo, né? A gente está falando sobre isso, né? Do que eu fui ensinado e tal. Mas nesse aspecto do que Napoleão Hill quis dizer, não é o diabo que você está pensando.
Deixa eu ler um trecho dele, ó. Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. O diabo é a sua mente. O diabo é o que você acredita. É a sua lente, é a sua perspectiva. É o que faz você ver aquele time como um inimigo, um rival. Mesmo sem saber por que você não gosta daquela bandeira, daquela cor. Porque você foi ensinado, e isso é o seu diabo. O seu diabo não é eles, é o que você aprendeu a pensar sobre eles. Nossa, esse outro livro também é uma porrada. Eu li esse ano, também foi uma porrada. Acabei de ver o filme dele também, mas o livro é muito mais impactante. E tem um trecho dele que fala assim: e se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido? Se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Presta atenção nisso. A mentira, se o partido determinou que a história era essa, a mentira se tornava essa história e virava a verdade. Por isso que na imagem que eu coloquei como início de vídeo é 2 mais 2 igual a 5, é porque em algum momento do livro o personagem ele é obrigado a acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. Então tem um momento que ele está sendo torturado por um desses vigias do partido, vou falar sobre isso mais pra frente. E ele mostrava assim: quantos dedos você tá vendo? 4. E se ele respondesse 4, ele era mais uma vez torturado. E aí, quantos dedos você tá vendo? 4. Tortura. Quantos dedos você tá vendo? 4. Quantos dedos você tá vendo? Ah, eu tô vendo 5. Nossa, que livro foda. E é sobre isso. Então, quando a gente se dá conta, né? Quando eu me dou conta de que tudo que eu acredito foi me ensinado. Come assim, veste assim, fala assim, não fala assim, não ri assim, não faz isso, torce para esse time, segue esse partido, essa religião. Tudo que eu sou foi ensinado. E aí me veio uma frase do Antoine Saint-Exupéry, que é do Pequeno Príncipe, né? Que é acho a frase mais famosa dele. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. E aí eu peguei o livro, né, do Pequeno Príncipe. Eu tenho, meus livros são todos rabiscados, grifados, né, para eu lembrar de tudo que eu li e tal, e para ficar mais fácil, né, para reencontrar. E eu peguei meu livro, peguei meus grifados, minhas notas, falei, mas cadê essa frase? Como que eu li esse livro e não grifei essa frase? O que eu fiz? Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo para grifar. E aí eu li tudo. Falei, mas a frase não tá aqui. A frase não tá aqui. Ué, mas peraí, então deixa eu procurar no Google. E qual que é a surpresa? Sim, você tá certo. A famosa frase, aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós, é uma das maiores fake news literárias da internet. É falso. Apesar de ser constantemente atribuída a Antoine de Saint-Exupéry e ao livro O Pequeno Príncipe, ela não existe na obra. Caramba! A origem é incerta. Uau! A frase mais famosa dele, no livro mais famoso dele, não é dele. Uau! E por quantas vezes eu repeti essa frase como sendo dele? Uau! É mentira. Passada por um telefone sem fio do Google. Uau. E o Google então quer dizer que ela não confere. Não, o Google não confere nada. É mentira.
telefone sem fio. Não é chocante? Ah, eu vi esses dias um filme. Nossa, eu vi tanto filme. Tô vendo tanto filme bom. E esse é outro filme. Nossa, que filme maravilhoso. Pequena Amélie. Caramba, que filme maravilhoso. E conta a história de uma criança que nasce. E ela nasce. E ela não consegue se comunicar por acho que 2 anos. Ela não fala, não interage, não se movimenta. E ela só fica com os pensamentos dela. E ela sabe que ela é Deus. What do we do? From the moment this little baby was born, she already believed she wasn't human. She thought she was God. God wasn't a baby. God immediately spoke up to set the record straight, declaring in God's celestial tone. But the grown-ups didn't understand at all. They just thought the baby was being cute and playful. Caramba, ela tem certeza que ela é Deus. E aí, em algum momento, ela começa, até bonitinho, por causa de um chocolate que a avó dá, ela meio que começa a entrar nesse mundo físico e ela começa a ser inundada pelas informações que vão sendo ensinadas para ela. Então, esse filme conta essa história de como que vai sendo formada essas memórias e os traumas, como se formam as emoções. É um filme maravilhoso, lindo, 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 lindo. Mas ele representa exatamente essa ideia que a gente está falando. A gente nasce Deus, uma página totalmente em branco, e que depois vão escrevendo nessa página em branca para mim e eu vou aceitando. Porque eu não sei discernir o que é certo e errado, bom e ruim no começo. Eu só vou aceitando. Nossa, esse outro filme maravilhoso também, maravilhoso. Maravilhoso, eu vi também há poucos dias, maravilhoso. E conta a história de um menino que mora na Alemanha. E ele é filho de defensores do nazismo, assim, ferrenhos, assim, né? O pai dele é muito envolvido, escritor de livros sobre nazismo, tio e tal. Então ele, lógico, ele nasceu defendendo essa ideia. Só que o filme retrata um tempo que é a guerra que os nazistas perderam, né? E quando os nazistas perdem, todo mundo em volta começa a comemorar, porque todo mundo está feliz com a queda do Hitler. E aí que ele começa a se dar conta, fica, caramba, todo mundo está feliz, será que eu tô enganado? Olha que louco isso. Que filme incrível. Você se dá conta que você foi enganado a vida toda. É exatamente isso que eu tô falando. Sabe quem mostra isso muito bem também? Esse filme aqui, ó. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Rogério. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes.
podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes e nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém. Que filme foda. Que filme maravilhoso. Eu já vi ele também dezenas de vezes. Certeza que eu vi dezenas. E ainda não aprendi. Porque eu me esqueço. E me perco na Mulher de Vermelho. E me perco na Matrix. Eu tenho que ver de novo pra lembrar. Que a gente se distrai, né? E que no final das contas, né? Você vê que essa ideia desse vídeo é que tá todo mundo vigiando. Por isso a gente vive num mundo de tanta crítica e tanta polaridade de várias maneiras, né? Porque as pessoas têm medo de serem despertas ou de se darem conta que tudo que elas acreditam é mentira. Então por isso que se defendem tanto, cada um defende tanto o seu ponto de vista, né? Para elas estarem certas, todo mundo quer estar certo. E é muito louco você pensar que você quer estar certo e você se dá conta que tudo que você acredita não é verdade. Isso tem muito a ver com o filme Odisseia, que eu acabei de ver também. Eu vou fazer um vídeo logo sobre isso. Porque é a volta para casa do Ulisses. Sensacional. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. No final das contas, tem uma frase do Júlio César, que é lógico que eu tinha que lembrar do pão e circo, né? Todo o sistema é para ser mantido. Então, para a gente não acordar dessas mentiras todas, a gente acaba sendo envolvido por esse pão e circo, né? Eu tô no meio da Copa. Acabou a Copa esse final de semana, acabou, mas era nítido o quanto que o mundo se vira para isso, né? E qual que é a surpresa? Essa frase também, expressão pão e circo, não foi criada por Júlio César. Como assim? A expressão pão e circo não foi criada por Júlio César, mas é uma referência à política romana de manipular a população através da distribuição de alimentos de grandes espetáculos. Mas a autoria da famosa frase é atribuída a outro poeta, não é Júlio César, é mentira. É mentira. Quantas mentiras que me venderam, me vendem, sobretudo sobre a Copa. Acho que na Copa desse ano nunca ficou tão nítido quanto que tudo foi manipulado. Mas tem VAR, então o VAR também é... Nossa, ficou nítido quanto que o VAR foi manipulado, dirigido resultados, né? Ou você não percebeu? Então você é um agente Smith. Sinto muito de falar isso. Você é um agente Smith. Outro livro que eu li esse ano, nossa, que livro, eu citei ele várias vezes, eu cito várias vezes, eu me lembro dele várias vezes, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Mesmo o nome do Tolstói aqui aparece como Leon, em outros lugares eu vejo como Liv. Então, qual que é o nome dele? Eu não sei. Eu só sei que o livro tá falando de uma pessoa, que é o Ivan Ilitch, que no processo de final da vida ele está enfrentando uma doença terminal e nesse processo ele vai descobrindo que ele nunca viveu de verdade. Nossa! Será que ele se pergunta, será que eu vivi a minha vida errada?
Por isso que essa imagem do Salvador Dalí me marca tanto, porque eu juro que eu tô me esforçando para me desvencilhar desse lixo que tá entranhado em mim, porque são sinapses, né, de anos se repetindo na minha cabeça. Eu tô tentando descobrir quem eu sou. Não o Márcio que quer ser o bonzinho e agradar todo mundo, mas eu quero ser eu. Eu quero descobrir minha cor verdadeira. Esse livro da Lia Luft, eu li, terminei de ler há pouco também. Tem uma frase que ela fala assim que vai depender de cada um de nós, que sua vida seja território seu ou apenas emprestado com má vontade de outros, entendeu? Você vai viver a vida como sendo sua, é você que vai ser o dono da caneta da sua biografia, ou você vai continuar deixando que os outros escrevam na sua biografia? Eu vou te confessar que a maior parte da minha vida eu deixei que os outros escrevessem. Eu ainda deixo, mas agora eu me dou conta e às vezes eu pego a caneta de volta e começo a escrever do meu jeito. Mas eu deixei por muitos anos que a minha caneta fosse dos outros. Mesmo sabendo, mesmo já sabendo sobre isso, mesmo assim eu deixei. Até eu dar o basta e chega. E aí que entra um processo que não é gostoso, que é que o Voltaire fala, que a dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. Nossa, reflete nessa frase. A dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. Por quê? Porque pode ser que a minha certeza não seja verdade, mas eu fico defendendo ela com todo mundo e brigando com todo mundo, defendendo uma bandeira verde e amarela contra uma outra vermelha, contra outra azul, contra outra... Não interessa. E quanto mais a gente se separa, que é o que está no 1984, mais a gente se enfraquece. É incrível. Até a gente se vê... Até a gente realmente vê a cor verdadeira de cada um. E não a máscara que a pessoa está querendo me mostrar, né? True Colors. Talvez seja isso que em Avatar queira mostrar também, né? Eu vejo você. Meu exercício é enxergar essa verdadeira essência em cada um. Eu tô cada vez melhor nisso. Mas quando eu tava procurando essa imagem de Voltaire, eu encontrei essa frase com outro nome. Eu falei, caramba, mas foi outra pessoa que escreveu essa frase também. E qual que é a surpresa aqui? A frase é do mesmo cara. Esse François é o Voltaire. Ele mudou o nome para Voltaire porque ele queria... Ele escolher o nome dele. E não o nome que escolheram para ele, né? Então, a motivação principal para a criação do nome foi romper com o passado e com a família tradicional, marcando o início de sua carreira literária de sucesso e suas ideias revolucionárias na sociedade francesa da época. Então, a frase é dessa pessoa. E ele escolheu ser ele de verdade. Então, ele escolheu ser a cor verdadeira. Ele descobriu qual que é a cor verdadeira dele. E não a máscara. A máscara que esconde a luz e que adoece. E que explica muito do que é a sociedade doente de hoje, né? Eu adoro essa imagem. A sociedade diz, você precisa parecer perfeita. E a alma diz, você precisa ser autêntica.
Não é muito louco você pensar que cada vez que você olha o seu polegar, nessa área minúscula, tem um desenho que te diferencia e que prova que ninguém mais no mundo inteiro, nesse 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém mais no mundo inteiro tem um desenho que está na sua digital e que ninguém mais tem um desenho como o meu. E essa é a maior prova de que eu não posso ser igual a ninguém, que não adianta me comparar com ninguém, eu tenho que descobrir quem realmente eu sou. E aí me vem essa frase do Einstein. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre, a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Eu repeti essa frase já tantas vezes, tantas vezes. E aí eu fui pesquisar, né? Deixa eu confirmar. Caso você estivesse buscando pela famosa frase atribuída a Einstein sobre milagres, existem apenas duas maneiras de viver sua vida. Uma é como se nada fosse um milagre, e a outra é como se tudo fosse um milagre. Saiba que, embora não existem registros originais de que ele a tenha escrito, e ela é frequentemente citada como um lembrete sobre perspectiva e gratidão. Essa frase não é dele também, talvez, nem sabe se é dele. Nem do Einstein essa frase talvez seja. Mas eu vou levar a essência da frase. Eu quero acreditar que tudo é um milagre. Eu vou viver nessa perspectiva. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Que música maravilhosa. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é que me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Eu posso pensar que Deus sou eu? Tem uma frase, eu já nem sei mais se é dele, mas eu vou colocar aqui. Eu não sou estranho. Esse é o Dali, daquele do quadro lá que eu mostrei. Eu não sou estranho. Eu só não sou normal. Eu só não sou normal. E aí vem a pergunta. Quanto que é 2 mais 2 para você? E no final, o que é 2? O que interessa? Eu sou.